Vamos aqui agora pro vídeo do Lo-Fi Low sobre jogos quebrados. Bora lá. Dizer que isso é uma má ideia é fácil. Difícil é diferenciar uma má ideia de uma ideia mal apresentada. Ao longo da última década eu percebi uma coisa: jogo quebrado não significa necessariamente que um jogo é ruim. É ruim que ele tá quebrado? É óbvio. Mas isso por si só não define o valor do conteúdo ou das ideias que existem além dos problemas. Realmente, né? O começo aí é diferente uma má ideia de uma boa ideia mal executada. Não sei o que é pior, né? O cara tem uma ideia e lá ele pensa, pô, legal, vou fazer. Vai dar em merda de qualquer jeito. Agora o cara tem uma boa ideia e também não conseguir executar, não adianta nada. Jogos quebrados que eu gostei. Esses no lançamento foram destruídos pela opinião popular, e com razão. Se bem me lembro, Arcanite foi até tirado da Steam. Unity criou o termo Bugsoft. Arcanite, dos melhores jogos de super-herói, hein? Não vou falar que é o melhor não, porque depois desses do Homem-Aranha aí, superou. Mas foi muito baseado nesses jogos do Batman aí. Essa série do Batman toda aí, Arkham. Quem não jogou, tem obrigação de jogar, hein? E No Man's Sky era a definição de mentira. Cyberpunk, olha, eu acho que eu nem preciso te lembrar aqui. Mas o problema não estava exatamente... Pô, mas o Cyberpunk também foi ficar bom agora. Vai 1 ano, 2 anos pra cá. Um jogo que lançou faz tempo, agora que foram arrumar, agora tá bom. Inclusive eu tava jogando essa semana aqui, ó. Tá top. Teve atualização essa semana aí, semana passada. Quem não jogou, agora é a hora, hein? Pode ir no Cyberpunk que agora tá filezinho pra jogar. Continua com os bugs? Tá bugado ainda, tá? De vez em quando tem uns buguinhos lá que irrita ainda. Mas tá muito diferente do lançamento, tá? Excelente pra jogar agora. Neles, porque apesar de tudo, as ideias que compunham cada um desses jogos tinham não só uma própria personalidade, como eram ideias autênticas, originais deles. Fora o Syndicate, não existe nenhum Assassin's Creed como Unity. Também não existe algo como Cyberpunk. A gente tem Deus Ex, mas não tem a liberdade que a gente tem em Cyberpunk, não tem o mesmo mundo que a gente vê em Cyberpunk, e muito menos a esquizofrenia entre você e um rockstar dos anos 80 que vive dentro da tua cabeça. Como eu disse, ó, jogaço, tá? Quem não jogou Cyberpunk pode ir, mano. A história é da hora. Ainda falta eu jogar a DLC, que diz aí também que é muito boa, até melhor do que a história principal, que já é bem legal. Vou falar pra você, dá vontade de fazer todas as missões secundárias, dá vontade de fazer tudo que tem no jogo. Hoje em dia, se você não jogou, pode ir nele que tá gostosinho demais. E também no termo de tensão, de terror psicológico, exploração, liberdade, escolhas e realismo, não tem nada comparado ao Stalker 2. E eu sei que o 1, para alguns fãs, é muito melhor, mas o 2 tem o seu lugar, apesar de ter sido lançado completamente quebrado em termos de performance, bugs e otimização. Então são jogos que, mesmo quebrados no lançamento, eu notava que havia pelo menos o que eu mais aprecio em um jogo: a autenticidade. Isso me faz ignorar os problemas? É claro que não, mas eu gosto de ideias. E são ideias que eu gostei logo de cara, desde o início. Mas claro, queria ver aquilo corrigido e melhorado para funcionar da melhor forma possível. E foi o que aconteceu. Porém, qual que é o problema aqui? Eu via pessoas, em todos esses que eu citei, devido aos seus problemas iniciais, dizendo que aquilo era uma piada, que o jogo era ruim, que o jogo era horrível, que nada prestava. E anos depois, quando esses jogos foram corrigidos, esse pessoal tá... Cara, o problema aqui é isso aí, né? Anos depois o jogo foi corrigido. Se você comprar jogo no lançamento hoje, se você faz isso, tá? Me desculpa. Você pode ser o cara mais rico do mundo. Pra mim você é um trouxa. Se você comprar um jogo no lançamento, você é muito otário. Porque você se torna um beta tester. Você vai lá pagar caro para poder testar o jogo. E depois, baseado nas reclamações ali dos usuários e tal, que eles começam a corrigir. Porque hoje, a empresa, a maioria delas... Tem as exceções, né? Lógico, e essas aí são as top. Mas a maioria lança o jogo todo cagado do jeito que dá, do jeito que tiver, para depois ir corrigindo. Aí o jogo tá bom 2, 3 anos depois. Aí você joga o jogo esse tempo depois, você pega o jogo mais barato e muito melhor otimizado. Se você pega o lançamento, você paga caro para... Você paga para ser
pra testar o jogo pra empresa, cara. É um absurdo. As empresas não estão nem aí e continua dando certo, né? Porque vende. Começa a vender o jogo, lançamento, pré-lançamento, já tem milhões de unidades vendidas das empresas grandes aí. Quando você vai jogar, o jogo tá um lixo no lançamento. Não adianta querer jogar jogo no lançamento hoje em dia, que é besteira, é jogar dinheiro fora e o seu tempo fora. Igual, quem foi jogar o Cyberpunk que eu acabei de falar aí, no começo, a raiva que passou. Jogou dinheiro e tempo fora. Aí agora, quem foi jogar agora? Tô jogando de graça, tô jogando no PlayStation. Saiu lá na PSN, não tô pagando nada, né? A mais, porque tem a assinatura lá que é um absurdo, diga-se de passagem. Aí tô jogando aí de graça e um jogo excelente, porque agora tá bom pra jogar, agora ficou da hora. E quem jogou lá no início? Quem comprou no lançamento lá, pagou, na época o lançamento ainda tava mais baratinho, tava lá trezentão. Quem pagou trezentão pra jogar essa porcaria lá? Isso aí que é o problema. O jogo depois, anos depois, fica bom. Mas, pô, anos depois, por que não esperou esses 3 anos pra lançar? Né? Elogiando o jogo. E correções são correções. A base era a mesma. Eu joguei Cyberpunk no lançamento e eu jogo hoje. Houveram reformulações, mas é o mesmo jogo. O mesmo vale pra Unity, o mesmo vale pro Batman Arkham Knight, o mesmo vale pro Stalker 2, o mesmo vale pro Dying Light 2, que eu nem citei aqui, que são jogos que foram melhorados, foram corrigidos, mas a base é a mesma. Então como que você dizia que tudo era ruim e depois de correções, você passou a elogiar o jogo? É muito simples pra mim. Você foi com uma manada que dizia que aquilo era ruim, num hype de negatividade, para falar mal de algo, para se sentir incluído em um grupo. Não foi porque exatamente você tinha analisado e chegado à conclusão de que aquilo era de fato ruim, porque se fosse a sua opinião... Exato, aí também você não pode querer ser Maria vai com as outras, certo? Pra você achar um jogo bom ou não, só tem um jeito. É jogar, não tem mistério. Você tem que jogar o jogo, você ficar indo por opinião dos outros, opinião de youtuber... Ou você ia lá ver um vídeo, né, pra ver ali como que é o jogo, pra poder se basear no youtuber que você gosta, sei lá, confia, tem uma opinião parecida. Beleza. Mas mesmo assim, cara, só vai saber se um jogo é bom ou não no momento que você jogar. Anos depois seria a mesma, já que seria fundamentada na base de que aquele jogo realmente é ruim. Vocês entenderam um ponto aqui? O meu problema que eu quero colocar aqui é com pessoas assim, que nem sabem o que estão falando e só criticam por uma maré. Então basicamente eu só quero deixar um recado aqui que é: pondere o que você está criticando. Observe melhor, se pergunte, realmente esse jogo é tão ruim assim? Ou apenas ele tá com problemas que, ok, se eu esperar, eles vão ser corrigidos e eu vou jogar aqui esse jogo que tem uma puta ideia interessante com muito potencial. Uma Ferrari SF90 com um problema no motor torna ela um carro medíocre ou apenas uma Ferrari com um defeito? Eu acredito, na minha concepção, que é apenas uma Ferrari com um defeito que, se consertada, pode brilhar e mostrar o seu potencial. Eu não vou condenar o carro já falando que o carro é uma porcaria, que o carro não presta. Quem que produziu esse carro? Não, concordo, mas o problema logo no motor também é demais, né? Que é o que acontece com alguns jogos, infelizmente. Não sabe produzir carro, a Ferrari não sabe criar um carro. Não, calma aí, a gente tem um defeito que pode ser consertado e isso não invalida todo o resto. A parte eletrônica, a parte interna, a pintura, o design. Não, calma aí. Só que quando a gente olha pra Mind's Eye, que foi o último jogo quebrado que a gente teve, a gente não vê uma Ferrari, a gente não vê nem um Fiat Uno, a gente vê uma sucata com pneus novos, no máximo. O problema do jogo não são bugs, não são problemas técnicos, ainda que sejam. O problema... Pô, jogo com uma expectativa, né? Dos criadores de GTA. Aí sai essa cagada aí, cara. Pô. Eu já nem esperava muito não pelos trailers que eu vi, né? Mas, pô, cansado o jogo, hein? Infelizmente... É a base geral desse jogo. É um jogo sem propósito, sem inovação, com uma das gameplays mais genéricas possíveis. O andar é... Ô, louco. 7 FPS, 8 FPS, tá maluco? Isso aí que você tá vendo, parece que a gente tá usando fralda. O pulo, quando dá pra pular, parece que foi animado com a mão. Existe stealth, mas não existe combate furtivo, ou seja, não existe stealth. O design dos carros até é bonito, dos personagens, da cidade, mas de bonito, de legal, é isso aí. Tudo bem, até tem algumas cutscenes que também são bem interessantes, como essa aí. Oh, não.
mas é uma cutscene ou outra. A história tinha tudo pra ser muito interessante, envolvendo um doutor misterioso desaparecido, símbolos estranhos em uma tumba antiga, uma intriga entre uma Big Tech que é controlada por um cara que é literalmente uma paródia do Elon Musk contra a prefeita da cidade, que gera ali intrigas políticas e tudo mais. Havia um cenário muito completo pra se criar algo grandioso com uma história que poderia ser original. Eu até diria que o rascunho dessa história, misturando todos os elementos que eu vi, traz uma premissa um tanto autêntica, mas é tão mal feito, algumas partes passa tão rushada que você nem sequer entende de fato o que tá acontecendo ali. Existe um drone chamado DC-2 que a gente recebe e a gente libera um menuzinho ali na direita que a gente pode usar ele para cumprir algumas atividades pra gente, como dominar o sistema de outro robô, jogar uma onda de choque para abrir portas, jogar uma granada, usar ele como câmera, enfim, algo meio Hot Dogs. Só que esse menu aparece antes da gente receber o drone. Eu lembro que eu tava jogando e umas 3 missões antes de receber o drone, o menuzinho dele no HUD dava umas bugadas e aparecia ali antes de eu ter o drone. Isso é um erro grotesco. A ideia aqui não é falar que os jogos quebrados que eu citei antes, eu gostei e ignorei o fato deles estarem quebrados. Não é isso. Eu só quero que você olhe sempre além dos defeitos pra concluir que de fato aquilo é ruim, pra não acabar injustamente dizendo que algo é ruim por um defeito superficial, que não é o caso de Mind's Eye. Aqui realmente o negócio é pavoroso. Infelizmente, Mind's Eye não tem muita salvação. Podem ser corrigidos problemas, mas problemas estruturais, e isso é 90% do que é Mind's Eye, vão continuar lá. E isso não tem nada a ver com os outros jogos quebrados que eu joguei e que eu realmente gostei. Pô, concordo, você não pode condenar o jogo por um defeitinho ou outro, que de repente pode ser corrigido, mas cara, hoje em dia o preço que os jogos saem, e até jogo antigo, pô, mano, o jogo já lançou há algum tempo aí, tá 200 e tanto, eu acho muito caro ainda. Os jogos são muito caros para a qualidade que entrega. Aí você vai comprar um jogo, o jogo vem com um monte de defeito. Lógico, tem jogo que sai bugado que você vai gostar de qualquer jeito, vai passar por cima dos bugs e vai jogar, vai se divertir, e é isso aí que importa, beleza. Só que as empresas também tinham que caprichar mais, cara. O jogo sai muito zoado. Não acho nem que o Lo-Fi Low aqui quis passar pano, não foi esse o ponto do vídeo, eu entendo o que ele quis dizer, mas o jogo tem que sair mais caprichado também, mano. Não pode sair essa porcaria e aí ficar esperando que a empresa vai consertar o jogo depois, ou sei lá. É complicado, mas é o seguinte: pega o jogo e joga. Se você gostar, você dá a sua opinião, beleza, e se não gostar, também. É ruim ficar arriscando? Lógico. Dá uma olhada nos vidinhos aí e tal, se for o estilo que você gosta, que você quiser meter a cara, vai e joga. Ou então espera sair lá na Plus, que é difícil, ou Game Pass, aí quem tá no PC também tá mais suave, que às vezes joga sai mais barato. Vai e joga, cara, não vai meter uma de Maria vai com as outras aí e de repente você perde de jogar um bom jogo porque você foi pela cabeça dos outros, entendeu?